Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Quero agradecer aos pastores Aguinaldo e André pela honra, pelo privilégio de estar aqui com essa igreja maravilhosa. Quero dizer que o barulho dessa igreja está chegando lá em Brasília, viu? Esse povo, essa igreja avivada está realmente dando o que falar na Sara Nossa Terra, não é, amor? É verdade, gente. Um prazer para a gente estarmos aqui, nós estarmos aqui com vocês. Eu estive lá em BH. Quem estava lá no acampamento? Foi poderoso, não é verdade? E lá eu conheci vocês e eu já vi que tinha uma faísca de uma grande chama, que é essa igreja aqui, representando vocês lá. Fizeram barulho lá, né? Eu vi a característica de serem apaixonados, sedentos e avivados, e comecei a acompanhar nas redes sociais e realmente é verdade. A pastora e o pastor são realmente, eles conseguem transmitir isso para vocês. A igreja é a cara do pastor, então eu tenho certeza que vocês são isso. E nos sentimos privilegiados pelo convite. Nós estávamos agora lá na Santa Bárbara do Oeste, viemos direto para cá e estamos com muita expectativa, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio, amém? Obrigada, pastores, pelo convite. Eu vou deixar vocês com o homem mais lindo e maravilhoso da Sara Nossa Terra. Rapaz, hoje tem, hein? Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, senta aí. Bênção. Como eu disse, uma honra estar com vocês. Nós somos Joel e Vanessa Malafaia, somos de Brasília, discípulos dos bispos Lucas e Priscila. Somos casados há 17 anos. A gente vai fazer uma viagem de lua de mel aí no início do ano agora, rapaz. Deus é bom. Dentro do namoro, noivado, casamento são 23 anos, 23 ou 24? 24 anos. Temos 2 filhos. 24. Ainda bem que ela perdeu as contas também, não fui só eu, né? Por aí, de 2002. Por aí. 23, de 2002 para 25, 23 anos. Somos pais de 2 filhos. Pedro, de 12 anos, e Felipe, de 4 anos e meio. Eles são lindos, graças a Deus puxaram a mãe. Nós somos pastores há mais de 15 anos. Sou filho de pastores da Sara Nossa Terra. Então vou fazer 40 anos de vida e 40 anos dentro dessa igreja aqui. Sou Sara Nossa Terra, puro sangue, roxo aí, irmão. Meu pai faleceu há quase 2 anos. Eu nasci em Goiânia, Goiás, no começo de tudo, na comunidade evangélica de Goiânia. Depois meus pais foram para o Rio de Janeiro, foram pastores em 94, depois foram para o Rio em 2000, abri igreja no bairro da minha esposa. Ela converteu na igreja que meu pai foi abrir lá. E aí eu sou militar do Exército também, passei no concurso do Exército e fui transferido para Brasília em 2008. Chegamos lá em 2008, éramos diáconos, fomos ordenados em 2009. Desde então, discípulos dos bispos Lucas e Priscila. Estamos na sede hoje, né? Na Sara a gente fala assim, estamos. Somos pastores na Sara sede em Brasília, líderes de uma equipe chamada Equipe Bravos. E, meu irmão, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, amém? Eu não vou demorar mais, estou me apresentando, talvez alguém não me conheça, não nos conheça aqui. É uma honra, pastores, estar aqui. Eu sei que tem um significado grande para nós, pastores, para quem não sabe, né? Quem nós convidamos para ministrar para o nosso povo são pessoas que nós temos um carinho especial, respeitamos. Então, obrigado pela honra de estar com vocês aqui. E eu quero começar falando uma coisa muito importante. Quem aqui tem mais de 10 anos de caminhada com Deus? Mais de 20, tem alguém?
Mais de 30? Os anos passam e a gente tende a se acostumar com as coisas que não são normais, mas elas terminam se tornando normais para nós se nós não abrirmos os nossos olhos. Quem entende o que eu estou falando aqui? A gente tende a permitir que aquilo que é especial se torne comum. E eu quero dizer que as celebrações proféticas nunca serão comum. Você está num ambiente de milagres. Você está no ambiente da manifestação do poder de Deus. Então cada pastor que pegar esse microfone para ministrar, cada momento de louvor e adoração, cada ministração que for realizada nesse lugar, cada momento que os ministros de louvor estiverem adorando aqui, meu irmão, mergulha na presença de Deus e tenha no seu coração a expectativa de que Deus fará algo sobrenatural. Quem entende isso? Quem entende nisso? Eu falei isso para Deus, falei: Deus, todas as vezes que eu estiver no teu ambiente, no ambiente da tua presença, o ambiente da tua glória, o ambiente onde o Senhor fala, eu quero ter a certeza de que o Senhor vai fazer algo poderoso. Fala comigo assim: expectativa. Olha para o teu irmão e fala assim: creia. Diga: tenha fé. Muita expectativa, porque Deus vai falar. Amém? Maravilha, eu quero falar algo importante com vocês. O tema da minha palavra hoje é a voz de Deus. Fala comigo: a voz de Deus. Eu tenho vivido algo com Deus e eu falei: Deus, eu não posso viver sem ouvir tua voz. Eu não posso viver sem escutar o Senhor falar comigo. Todo homem e mulher de Deus precisa aprender a importância que a voz de Deus tem. Nós não podemos nos acostumar. Eu vou desenvolver essa palavra, vou entrar com você nesse ano, mas eu quero te dizer algo. Nós temos uma palavra profética para esse ano. Vem cá, campeão, vem cá. Como é que é seu nome? Chega aí, negão. Pode falar, negão? Nós somos negão. Não tem frescura não, né? Não, também não tem não. Fala comigo assim, vira de frente para a galera lá. O que está escrito aqui na camisa? Tem uma palavra profética. O nosso profeta determinou que esse seria o ano da superação para nós como povo de Deus e como igreja sarar a nossa terra. E eu levo muito a sério a palavra do meu profeta. Crede em Deus e estarás seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20 fala isso. E eu quero que você ouça essa voz de Deus, ouça o que ela está dizendo para você. Esse é o ano da superação. Senta lá. Eu quero tomar essa água sua para ver se eu fico desse tamanho também. Ei, olha para mim, entende algo importante. Eu disse para Deus: Senhor, eu não quero passar um só dia do ano de 2025 sem ouvir tua voz. Eu não quero passar um só dia do ano de 2025 sem ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é poderosa. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos dessa palavra, nos quais eu vou te mostrar o poder dessa voz. Parece simples, parece comum, mas nós precisamos lembrar o poder da voz de Deus. Porque se a gente soubesse, tivesse certeza, e fosse óbvio, nós não passaríamos um só dia sequer sem ouvir essa voz. Fala para o teu irmão: você está preparado para conhecer o poder da voz de Deus? Interessante isso, porque só escuta a voz de Deus quem decide estar perto dele. Eu vou repetir isso: só escuta a voz de Deus quem decidiu estar perto dele. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Esse é onde você está perto de Deus e ouvir a voz dele todos os dias. E eu quero compartilhar alguns princípios dessa voz. Eu vou mandar para o pastor Aguinaldo os versículos aqui. Eu esqueci de mandar da palavra. Me dá um segundo para ajudar quem está na projeção aí na mídia. Espera aí. Está no zap, segura aí. Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Fala para o teu irmão assim: se prepara. Fala assim: hoje tem palavra. Pastorzão, eu te mandei aí os versículos.
Vamos lá. Primeiro ponto dessa palavra. Projeta para mim Lucas capítulo 8, verso 24. Lucas 8, versos 24 e 25. Os discípulos, você tem a versão RA? A revista atualizada aí, se tiver, por favor. Vamos lá. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Fala comigo, tudo cessou. Fala com mais sério, diga: tudo cessou. E veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Primeiro ponto dessa palavra: a voz de Deus acalma a tempestade. Escuta, olha para mim, eu não sei como foi teu ano de 2024. Quem aqui passou por tempestades nesse ano de 2024? Levanta a mão assim, ó. Olha para trás, você que está na frente, olha quanta gente. Você não está sozinho não. Você que enfrentou tempestades, você não está só. Talvez você tenha tido um ano de muita turbulência. Talvez as turbulências, as tempestades te fizeram abalar nesse ano. Talvez você tenha perdido um pouco da sua fé. E eu estou aqui para te lembrar, como um homem de Deus, que existe uma voz que vai acalmar as tuas tempestades no ano de 2025. Eu compartilhei lá na igreja de Santa Bárbara. O nosso filho mais novo, nosso caçula, ele é especial, é uma criança autista. E ele nasceu no ano de 2020, em plena pandemia. E eu me recordo que a gente tem um filho mais velho, então a gente sabe do desenvolvimento de uma criança. E eu me recordo que ele não se desenvolveu como esperado, estava com alguns comportamentos que não eram normais. E aí nós fomos no neuropediatra. Nós fomos para uma consulta com o neuropediatra. Acho que eu desliguei. Nós fomos para consulta com o neuropediatra. E eu me recordo que a consulta durou 3 horas. A consulta durou aproximadamente 3 horas. E eu me lembro que ao final da consulta ele olhou nos meus olhos, o médico, e falou assim: o que você quer ouvir, pai? Eu falei: eu quero ouvir a verdade, doutor. Ele falou: olha, seu filho, de acordo com tudo que nós vivemos aqui, com a análise do comportamento dele, o que vocês me disseram, etc, 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 ele se encontra enquadrado dentro do transtorno do espectro autista. E sabe, eu sou um homem de Deus, minha vida está no altar, eu amo servir a Deus, eu amo a igreja, eu amo pregar o evangelho, eu amo ganhar almas, eu amo formar líderes, eu amo abrir célula, eu amo bater meta, minha vida está no altar, irmão. E eu tinha uma certeza de que isso nunca ia acontecer comigo. Olha que presunção a minha. Eu tinha certeza que Deus nunca ia permitir que eu passasse por algo daquele tipo. Eu tinha essa convicção dentro de mim. Meus filhos nunca teriam nada de ruim com eles. E quando aquela notícia veio, eu confesso: cadê os homens aqui, os casados, os machos? Nós temos um papel de Deus na nossa casa, amém? Nós somos fonte de força, de fé. Nós fortalecemos nosso esposo, nós somos os sacerdotes. Mas naquele momento ali, a pancada doeu, irmão. Sabe por quê? Porque eu estava impotente, eu não podia fazer nada. Eu não podia mudar aquele fato, eu não podia fazer meu filho não ter aquilo, eu não podia fazer aquilo mudar, eu não podia desenvolver ele normalmente.
E aí ele falou isso, fez o relatório, o laudo, falou: vou preencher o laudo para vocês terem tudo que precisam junto ao plano. Naquele momento uma angústia me tomou, eu estava sentado, você sabe aquele sentimento assim, meu chão cedeu? Eu senti aquilo naquela hora. Um pastor, um homem de Deus, sabe? Eu senti aquela tempestade. E aí eu levantei, botei meu filho no carrinho, fui para o carro, não consegui dar uma palavra para minha esposa, nó na garganta, angustiado. Botei ele na cadeirinha no carro, guardei o carrinho, entrei no carro. Só quando eu entrei no carro, eu não consegui conter as minhas lágrimas. Aí eu comecei a chorar dentro do carro. Não consegui falar nada para minha mulher, eu não consegui gerar fé nela, não consegui orar com ela, eu só conseguia chorar. E ela também começou a chorar do meu lado, porque nós não tínhamos nada a fazer. E eu falei assim: Deus, da minha boca não vai sair uma palavra de murmuração. E eu peguei meu celular, coloquei uma música, falei: eu vou glorificar a Deus mesmo assim. Aí eu coloquei: a Ele a glória, a Ele a glória. Enquanto eu cantava isso, as lágrimas iam caindo no carro, minha e da minha mulher, e as lágrimas iam caindo, e caindo, e caindo, e caindo. E lá no meu íntimo eu falei: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não posso mudar esse fato, eu preciso ouvir a tua voz. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, meu irmão? É que na hora da tempestade, a gente esquece que existe uma voz que acalma a tempestade. Só tem uma voz que acalma a tempestade, só tem uma voz que os ventos e os mares e todos escutam e obedecem, é a voz do nosso Deus. E eu chorando, dirigindo aquele carro, era uma terça-feira, eu chorando, dirigindo aquele carro, faz aproximadamente 3 anos isso, e Deus me lembrou da sua palavra, e Ele me lembrou do texto daquele cego de nascença, que Jesus vai curá-lo, e as pessoas antes de Jesus curar perguntam: Senhor, por que ele nasceu cego? Qual a causa desse problema? Foi porque ele pecou? Foi porque os pais pecaram? Aí Jesus olha para eles, para aquela situação, e fala assim: ei, nem por ele, nem pelos pais, mas para que seja manifestada a glória de Deus. E eu estava do lado da minha esposa, nós chegamos em casa, eu olhei para ela e falei assim: eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, o Felipe vai manifestar a glória dele. E eu olhei para o céu e falei: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor não me livrou disso, me dê condições de oferecer o melhor para meu filho. E nós fizemos um pacto como casal, isso não vai nos impedir de servir a Deus. E nós servimos a Deus com mais intensidade ainda, porque nós aprendemos que no momento da tempestade, a voz dele traz calma. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Fala comigo: a voz de Deus acalma a tempestade. Ei, eu quero te dizer algo para que você escreva no teu coração, escuta algo nessa tarde. Quando você se deparar com tempestades no ano de 2025, existe uma voz que acalma a tempestade, existe uma voz que o mar pode estar revolto, que os ventos podem estar fortes, que você parece que vai naufragar. Existe uma voz que até os ventos e os mares obedecem, e é a voz de Deus. Fala uma pessoa do seu lado assim, ó: ouça a voz de Deus esse ano como você nunca ouviu. Eu repito isso: não viva um só dia deste ano sem ouvir a voz de Deus.
Deus fala contigo quando você ora, Deus fala contigo quando você jejua, Deus fala contigo quando você mergulha na palavra. A voz de Deus fala aos teus ouvidos quando você vem conversar com o teu profeta e compartilha as tuas dores. A voz de Deus fala contigo numa célula, a voz de Deus fala contigo no culto, a voz de Deus está falando contigo nessa celebração, e Deus vai te levar a um ano de superação. O segundo ponto dessa palavra, de uma marca poderosa da voz de Deus: a voz de Deus te traz direção. Quando você se encontrar perdido, quando você não souber para onde ir, quando você precisar ir para um caminho e surgir dúvida, existe uma voz que traz direção. A voz de Deus vai trazer direção neste ano para você. A voz de Deus vai te impedir de tomar decisões e dirigir-se para lugares errados no ano de 2025. Coloca a mão nos teus ouvidos e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala assim: arranca dos meus ouvidos todos os tampões que me ensurdecem para a tua voz. Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, eu quero um coração sensível à tua voz. Quem crê nisso aí? Quem espera, quer ver isso em Deus? Projeta para mim o próximo versículo. João 16:13. João 16:13. Não é esse? Não, desculpa, você está certo, é esse mesmo. É Lucas 24:30, perdão. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quem conhece a palavra sabe que esse texto refere-se aos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Quem conhece mais um pouco a palavra sabe que Jesus deu uma direção para os discípulos. Jesus preparou eles para a sua morte, mas ninguém ficou preparado emocionalmente. E Jesus falou assim para eles: ei, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus deu uma direção. Fala comigo: direção. Escuta algo nessa tarde profética, meu irmão. Se Deus te der uma direção, não vá por outro caminho jamais, porque o caminho diferente da direção de Deus vai te levar para a frustração. Aqueles discípulos estavam abalados com a perda de Jesus, com a morte de Cristo, e por isso eles estavam perdidos, indo na direção correta. Mesmo Jesus tendo dito que era para ir para Jerusalém, eles desobedecendo, Jesus foi atrás dele pelo caminho. Graças a Deus, Deus sempre dá uma segunda chance para a gente. Você pode ter errado muito, você pode ter ido para o caminho errado no ano de 2024, você pode estar andando até hoje na direção errada. Hoje Deus te encontra nesse lugar para dizer: ei, vamos para o caminho certo. A voz de Deus traz direção. Deus vai te mostrar a direção para esse ano na tua família. Deus vai te mostrar a direção do sucesso nesse ano na tua vida financeira. Deus vai te mostrar a direção nesse ano para o teu crescimento ministerial, emocional, espiritual. Deus está colocando você na rota da superação. Quem crê nisso aí? Você crê nisso? Eu creio no poder da voz de Deus, eu creio. Quem crê? Levanta suas mãos e diga assim: eu creio no poder da voz de Deus. Fala: eu creio no poder da voz de Deus. Próximo ponto dessa palavra, fala comigo assim: a voz de Deus traz paz. Antes de entrar nesse terceiro ponto, que é poderoso, né?
A Bíblia fala de alguns homens que perderam a direção. Quem se lembra do rei Saul? Saul foi ungido por Deus, sim ou não? Sim ou não? O azeite foi derramado na cabeça dele, Deus escolheu ele para ser rei. Mas ele parou de ouvir a voz de Deus. Quando a gente para de ouvir a voz de Deus, a gente caminha na direção contrária. O que Deus falava através do profeta Samuel para ele perdeu o valor. Eli era um profeta que parou de ouvir a voz de Deus. E aí Deus levanta Samuel, um menino que era sensível à voz de Deus. Não se torne insensível à voz de Deus. Não se torne surdo à voz de Deus. Não despreze a voz de Deus. Caim foi outro homem que desprezou a voz de Deus, sim ou não? Eu costumo dizer, quem aqui é discípulo de alguém? Quem é discípulo? Quem aqui tem um atendimento individual com o seu líder, frequentemente? Caim teve um individual com o próprio Deus. Pensou, negão? Deus te atender pessoalmente, você e o Altíssimo? Caim escutou, mas não ouviu. O próprio Deus falou para ele, ele estava com inveja do irmão, ciúme do irmão. Desde Caim e Abel, o irmão tem ciúme de irmão, né? Quem aqui já teve ciúme do irmão mais velho ou do mais novo aqui? Quem já? Quem já teve ciúme dos irmãos discipulados? Quem não levantou a mão está mentindo. Desde Caim e Abel, o irmão tem ciúme e inveja de irmão. Eu tenho um pastor amigo em Brasília que ele fala assim: se irmão de discipulado fosse bom, Jesus tinha tido irmão de discipulado. É brincadeira, gente. Caim sentiu inveja de Abel, porque Abel tinha tido a sua oferta, tinha sido aceita por Deus, e a de Caim foi rejeitada. Deus aceitou Abel e a sua oferta, porém rejeitou a Caim e a sua oferta. E a Bíblia fala que ele se encheu de um sentimento demoníaco, de ira, de raiva, de ciúme, de inveja. Acho que foi o primeiro endemoniamento registrado na palavra. Deus encontrou com Caim e falou: Caim, por que descaiu o semblante? Se procederes bem, serás aceito. Porém, se procederes mal, não serás aceito. O pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Deus falou com Caim. Caim não ouviu a voz de Deus. Foi lá e matou o irmão. Todas as vezes que Deus fala conosco, nós rejeitamos essa voz, a gente peca, a gente erra, a gente vai na direção contrária, a gente destrói nossa própria vida. Aquilo trouxe maldição para a vida de Caim. Caim teve uma marca maldita simplesmente porque ele ouviu a sua alma ao invés de ouvir a voz de Deus. Não, no ano de 2025 eu te proíbo de ser escravo da sua alma. Você vai ser senhor da sua alma. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai ser guiado pelas suas emoções. Deus está te levando para um novo nível. Deus está te levando para um novo patamar. Deus está te levando a ser um homem, uma mulher que ouve a voz de Deus, que escuta a voz de Deus e obedece. Próximo ponto. A voz de Deus traz paz. Agora sim, projeta o texto para mim. Agora sim, João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Diga assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É bom falar isso, é bom ouvir isso, e essa é a voz de Deus para você. Se você tem vivido dias em que você não tem tido paz em alguma área da sua vida, talvez na tua família, ou nos seus relacionamentos, ou nas suas emoções, talvez você esteja enfermo, ou deprimido, ou tendo ansiedade, eu não sei o que você tem tido que rouba a tua paz hoje, mas eu estou declarando isso como um profeta de Deus. A paz do céu que excede todo o entendimento vai invadir tua vida, e neste ano de 25, você vai ter paz. Próximo versículo, projeto próximo. O próximo diz assim:
Não, eu quero o Filipenses 4:6, não o próximo versículo, não o próximo do texto, né? Filipenses 4, do 6 ao 7. Diz assim: não andeis, fala comigo, ansiosos por coisa alguma. A Bíblia diz assim, ó: em tudo, porém, sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus. Quantos querem a paz de Deus esse ano aqui? Eu declaro que a paz de Deus vai reinar na tua vida, irmão. A paz de Deus vai reinar na tua família. A paz de Deus vai reinar no teu casamento. A paz de Deus vai trazer segurança para você, na sua vida financeira, no teu ministério. Haverá paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paz, paz, paz. Um ano de paz. Qual área da sua vida que precisa de paz? É a minha pergunta para você hoje. Qual é a área da tua vida que precisa de paz? Onde está faltando paz? A voz de Deus traz paz. A palavra diz: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. O que ele diz gera paz. Quarto ponto, eu gosto dessa: a voz de Deus te conduz ao propósito. Sim ou não? A voz de Deus conduziu Abraão para o propósito. Abraão era um homem velho, casado com uma mulher estéril, e Deus olha para ele e essa voz diz: eu te farei pai de uma grande nação. Sai da terra, sai da parentela, e eu te farei pai de uma grande nação. Quanto tempo eu tenho, gente? Senão eu prego demais e a mulher briga comigo. Tem tempo não? Essas ovelhas aí, tá vendo? Fica induzindo o pastor ao erro. Diz que a única hora que o pastor pode mentir é que ele fala, quando ele fala assim: já estou acabando. Brincadeira, pastor não pode mentir não, gente. Isaías, Jeremias foram profetas que, ao ouvirem a voz de Deus, foram conduzidos para o propósito de Deus para a vida deles. Quem entende o que eu estou falando aqui? Quando você escuta a voz do Altíssimo e obedece essa voz, ela te leva para a direção do centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo encontrou com Jesus, teve uma experiência com ele, e essa experiência mudou o nome dele, mudou a identidade dele, e conduziu ele para o propósito de ser um grande apóstolo. Projeta o próximo texto para mim, olha esse texto, presta atenção, como a voz de Deus conduz o homem para o propósito. Escuta, olha o que Deus falou com Pedro. Pedro era um pescador, e esse contexto é o contexto da pesca maravilhosa. Depois eu vou citar o outro texto no próximo ponto, que fala do poder da voz de Deus em outra área. Pedro era um pescador, e ao encontrar com Jesus, Jesus diz algo para ele, e aquilo que Jesus diz conduz ele para o propósito. Fala comigo: a voz de Deus me conduz para o propósito. Se você hoje não está vivendo o propósito de Deus, a voz de Deus vai te guiar para o caminho certo. A voz de Deus vai corrigir a tua rota. O GPS do céu vai te direcionar para o caminho correto. O Waze do céu, né? Tem voz que leva você para o inferno, né, amor? Rapaz, minha mulher é carioca, eu fui criado no Rio, e nós viajamos para o Rio no feriado de setembro. Teve a conferência lá, Destino, do Tiago Brunino. Nós fomos, os bispos foram, nós fomos lá participar. E aí chegamos lá, fomos levar nossos discípulos para conhecer o Cristo Redentor. Aluguei um carro lá, desembarquei no Santos Dumont, aluguei o carro, fomos para levar eles para conhecer o Cristo Redentor. 3 discípulos nossos, um casal e mais uma discípula, solteira. E aí a gente está lá, fomos para o Cristo Redentor, assistimos e tal. Na hora de ir embora, a gente assistiu uma palestra do cão. Não foi de Deus aqui nas nossas vidas? Era para induzir a gente a comprar um imóvel lá, e a gente ganhava um almoço num lugar, vai para o lugar depois. Era lá em São Conrado.
não conheço aquela área. Fui botar no GPS, meu celular não funcionou, por causa da internet, lá no Alto do Cristo, lá. Aí minha discípula, está aqui, pastor. Pega o meu. Eu olhei, beleza, saiu, esquerda, direita, blá, blá, blá. Meu irmão, o GPS virou para a esquerda, virou para a direita. Comecei a olhar, eu falei, ih, tá ficando estranho esse lugar. Passando por uma rua, tinha 2 porcão desse tamanho assim, comendo lixo. Coisa mais horrível do mundo, de um porco com um tumor na cara assim, coisa macabra. Eu falei, Jeová Jirê. Aí eu olhei para trás e falei, é a favela, né, para deixar elas nervosas. Quando eu olhei para trás, cheio de carro atrás, não tinha como dar ré mais. Eu falei, vamos embora. Quando eu virei à direita de novo, um fuzil na minha cara assim, ó. Traficante no meio da rua com um parafal, um fuzil 762, apontado na minha cara como daqui naquela pilastra. E eu estava num Logan, o vidro todo claro, né? Não tinha esse filme. Eu só levantei as 2 mãos. Se me parar, irmão, eu prego para todo mundo. Sou pastor, bandido ajoelha, aceita Jesus. Para mim ele atirar e não dá tempo de eu pregar. Eu só levantei as 2 mãos. Essa aqui do meu lado já começou, ai meu Deus, a chorar. O anjo mais fraco que ela chamou foi Miguel nessa hora. Aí meus discípulos lá atrás começaram a chorar. Aí eu só levantei as mãos e fiquei esperando, né, parado. Ele ficou com um fuzil assim, olhando para mim, e eu olhando para ele. Não passava nem Wi-Fi. Aí ele baixou o fuzil e saiu do meio da rua, e eu fui embora. Aí as mulheres começaram a chorar dentro do carro, e eu esperando o próximo fuzil, desesperado assim. Aí passamos na calçada, tinha mais uns 10 sentados mexendo no fuzil, o outro do outro lado. Aí eu virei à direita, aí tinha um cara, trabalhador, andando com a mochila dele. Eu falei, meu amigo, tudo bem? Cara, como é que eu pego a Avenida Brasil aqui? Eu tô perdido. Ele, ué, maluco, tu entrou na comunidade. Falei, eu sei, cara, eu percebi, eu quero sair dela. Não, vira para cá, vai para tal lugar, saindo daquele lugar. Mas a gente estava ouvindo a voz do GPS errado. Geralmente o Waze te avisa, né, área de risco. O Google Maps não. O Google Maps é do cão, não é a voz de Deus. A gente estava sendo guiado por um caminho que não nos trazia segurança. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós somos conduzidos por um caminho que não nos traz segurança. Deus sempre nos aponta por um caminho, e se você escuta a voz dele, vai por esse caminho, ele te guarda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Quantos entendem? Quantos percebem isso? A voz de Deus te conduz para o propósito. Olha o que esse texto diz. O momento que Pedro escuta a voz de Deus sendo um mero pescador. Volta o versículo anterior. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Um mero pescador ouviu a voz de Cristo, do Mestre, e o pescador de peixes virou pescador de almas. Já pensou? Que foi por causa da voz de Deus que ele ouviu e obedeceu, ele se tornou um apóstolo? É tão louco isso que a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Esse era o apóstolo que pregou num dia 5.000 se converteram, pregou no outro 3.000 se converteram. Meu irmão, olha quem Pedro foi, crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado como Jesus. A sombra de Pedro curava. Pedro andou sobre as águas. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro teve a revelação de quem Jesus era. Ele olhou para ele e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por que ele sonou tudo isso? Porque ele ouviu essa voz e obedeceu, e essa voz levou ele para um grande propósito. Quero declarar que no ano de 2025 você vai escutar essa voz, e essa voz vai te conduzir ao propósito dele. Você pode
ter sido rejeitado pela sua família, você pode se sentir um improvável, você pode se sentir sem valor. Eu quero te dizer que a voz de Deus faz do improvável um campeão. Aleluia. Quem quer ouvir a voz de Deus nesse ano aí? Dá um glória. Eu estou meio rouco aqui, sabe? Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas quando eu falo disso, meu coração arde, porque este ano eu decidi ser um homem que vai ouvir a voz de Deus. Quinto ponto, a voz de Deus te conduz, na verdade te impulsiona para conquistar o impossível. Uma vez eu estava na praia, eu joguei meu filho tinha uns 5 anos, aí a gente foi fazer uma foto, um ensaio fotográfico, eu, meu filho mais velho, o Pedro, a gente estava no João Pessoa, aí eu peguei ele, joguei ele pro alto assim, ó, só que eu botei muita força, ele foi na altura desse teto aqui, gente, na areia da praia. Aí eu não demonstrei, mas me deu um desespero aqui dentro, sabe? Aí ele arregalou o olho desse tamanho lá no alto. Na hora que ele estava no alto, o cara tirou a foto. Eu segurei ele, tá bem, tô. De novo, pai. Sabe? Deus é como esse pai que todo momento quer impulsionar os seus filhos para o alto. Eu me lembro que eu estava, esse mesmo meu filho mais velho, Pedro tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, e a gente estava brincando, dia do filho, fomos brincar, levei ele num parque, e aí a gente estava nesse parque, e no parque tinha um brinquedão lá, interessante, pensa assim ó, deixa eu pegar esse aqui que está com o microfone sem fio, pensa que era um brinquedo assim gente, ó, tinham vários ferros assim, como uma haste, e aqui tinha um discão assim ó, como se fosse um banco daquele redondo, e ele servia para a criança subir e ficar em pé assim, segurando. Aí mais ou menos nessa distância tinha outro, ela segurava, só que nesse outro a plataforma era mais alta, ela passava e ia para mais alto, depois passava e ia para mais alto. O primeiro era baixinho assim, lugar de pisar, o segundo era alto assim, e eu estava com meu filho, e aí ele falou assim, papai vamos brincar, eu falei, você vai para esse brinquedo aqui agora, é o desafio do pai. Ele olhou assim, não papai, eu tenho medo. Eu falei, não precisa ter medo, papai está com você, você vai conseguir. Aí ele ficou meio com medo, e ele gosta de desafio, né, filho de líder, Sara nossa terra, né, eu falei, se você ganhar, o que você quer de presente? Ele olhou para mim e falou, um picolé de uva. Eu falei, então vamos embora, você vai ganhar um picolé de uva. Aí ele subiu na parada, aí olhou para mim, era meio longe, ele olhou para mim e fez assim, pai, me ajuda. Eu falei, não, desafio é seu, estou aqui, mas eu posso cair. Eu falei, não, se você cair, papai te segura, papai não vai deixar você machucar, vai embora, próximo passo, vamos embora cara, você é o campeão do pai, vamos embora, estica o braço, eu estou com você. E ele esticou, eu falei, isso, ele pegou e passou. Eu falei, muito bem campeão. Eu comecei a gritar, eu não sabia quem estava do lado mais, já tinha esquecido, estava nem aí, muito bem, vamos embora para o próximo, vamos lá. Aí ele passou um, aí ele foi passar para o próximo, esticou a mão, botou o pé e passou. Eu falei, é campeão, vamos embora campeão, próximo, mais um, eram mais ou menos 5 degraus, e ele foi pro terceiro, pro quarto, e ele foi ficando empolgado, e meu irmão, daqui a pouco ele chegou no último, assim, esticou o braço, passou, eu falei, muito bem, e eu peguei ele e joguei pro alto, campeão, comecei a correr no parque, e jogava ele pra cima, e ele sorrindo assim, aí eu vibrei com ele, ele olhou pra mim e falou, cadê meu picolé de uva? Eu falei, vamos comprar, vem cá. Aí nesse momento, o menino estava do lado, tinha 5 aninhos, ou 6, virou para ela e falou, tia, quantos anos ele tem? Ela falou, ele tem 3. Ele falou, nossa, eu tenho 5, meu pai não deixa eu subir nesse brinquedo, ele fala que eu não consigo, só conseguirei quando eu tiver 7. Ela falou, mas o pai do Pedro disse que ele consegue com 3. Esse é o seu Pai Celestial, Ele te impulsiona para conquistar o impossível. Percebe o que eu estou te dizendo aqui? A voz de Deus te impulsiona para conquistar o impossível. Jesus fazia isso. Jesus virava para um cego e falava, veja, para o aleijado falava, levanta e anda.
para o enfermo e falava: seja curado. Para Lázaro morto ele dizia: vem para fora. A voz de Deus te leva a fazer coisas impossíveis. Deus é Deus do impossível, irmão. E quando a palavra profética declara que esse é o ano da superação, isso quer dizer que você vai viver milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Nós vamos conquistar o impossível, porque o Deus da superação nos impulsiona para isso. Quantos creem? Quantos creem nisso? Quantos creem? Meu tempo está acabando. Minha mulher vai mandar fogo aqui, gente. Ela arrebenta muito melhor do que eu, hein? Projeta o versículo de João 5, 6 a 8. Essa é a voz que te impulsiona ao impossível. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada. Jesus responde para ele: pois enquanto eu vou. Perdão, deixa eu voltar a ler de novo. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus diz isso para você no ano de 2025. Qual é a área da tua vida que está paralisada, hein? Qual é a área da tua vida que não andou até hoje? Qual é a área da tua vida que não progrediu no ano de 2024 ou por toda a tua vida? Talvez seja teu relacionamento, tuas emoções, talvez seja a tua saúde, talvez seja o teu ministério ou tuas finanças. A palavra de Deus para você no ano da superação é: levanta e anda. Viva o impossível. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus está te impulsionando para conquistar o impossível. Última marca poderosa que eu quero compartilhar. A voz de Deus faz muito mais coisas, ela é ilimitada. Mas eu quero falar que a voz de Deus gera multiplicação. Quem precisa de multiplicação? Quem precisa de multiplicação em alguma área da sua vida aí? Quem? Projeta para mim o último texto da noite, da tarde. Lucas 5, do 1 a 8. Presta atenção nisso. A voz de Deus gera, ela traz multiplicação. Escuta isso. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Mas acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Fala comigo: nada. O pescador estava frustrado. Aquele mesmo pescador, naquele mesmo lago, naquele mesmo barco, com as mesmas redes, com toda a sua experiência. Você viu no texto que eu li anteriormente que ele tinha sócios, ou seja, ele era um empresário do ramo da pesca, conhecia o mar, conhecia o lago, conhecia as águas, conhecia o barco, conhecia os peixes, conhecia a área, tinha experiência. Tentou a noite inteira e nada pescou, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Fala assim: de nada
para a grande quantidade. Fala assim: onde não tinha nada, surgiu muito. Onde havia escassez, houve abundância. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Se a rede rompeu, é porque ela experimentou uma quantidade de peixes, um peso que ela não era capaz, que ela nunca tinha experimentado, senão ela já tinha arrebentado antes. O que Deus vai trazer para você em 2025 é algo que você nunca viveu. É uma pesca maravilhosa. Quem aqui é líder de célula? Quem aqui é líder de equipe? Quem aqui está à frente de uma igreja? Eu quero declarar que é tempo de pesca maravilhosa na tua vida. É tempo de redes cheias. É tempo de avanço. Essa cidade vai conhecer a glória de Deus através dessa igreja. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. É o último ponto que eu quero compartilhar hoje. Você precisa ouvir a voz de Deus. Olha para o teu irmão e fala: você precisa ouvir a voz de Deus. Olha para o irmão do outro lado e fala: eu preciso ouvir a voz de Deus. Segura na mão dele e fala: nós vamos ouvir a voz de Deus. Segura na mão dos dois lados e fala assim: neste ano nós ouviremos a voz de Deus. Escuta o que eu vou te dizer, presta muita atenção nisso. A voz do Todo-Poderoso é capaz de trazer à existência aquilo que não existe na tua vida. Você não entendeu isso? Ela gera multiplicação, porque essa voz vai trazer à existência para a tua vida aquilo que nunca existiu. Pode se sentar. Receba a mulher mais linda na face da terra agora. Obrigada, amor. Fala para o seu irmão assim: está apenas começando. A equipe de louvor vai ficar aqui comigo? Ó. Quem aqui está disposto a ouvir a voz de Deus nesse ano de 2025 como nunca? Pregar depois do meu esposo é uma responsabilidade que vocês não têm noção. Quando o pastor falou, primeiro vai o pastor e depois a pastora, eu, poxa, pode trocar não? Eu sou uma grande admiradora do meu esposo. E eu vim falar hoje com vocês. A gente está no ano da superação. Quem aqui está no ano da superação? Quantos aqui assim pensaram assim: ainda bem que acabou 2024? Às vezes a gente passa por tanta dificuldade. Você fala assim: meu Deus, espera acabar o ano, começa logo o novo ano, meu Deus do céu. Quando você pensa que está acabando na última semana do ano, ainda tem coisa para vencer. Aí vem o tema que é a superação. Você falou: amém, eu vou superar. Vai ser um ano que eu vou superar tudo. Quem vai superar tudo? Superar suas metas, superar seus alvos, superar suas expectativas no Senhor. Mas tem momentos que quando você para pensar o que é superação, é quando você consegue vencer limites, vencer dificuldades, vencer dores, vencer frustração, vencer algo que está impedindo você de alcançar. Então você fala: peraí, ainda tem desafio? Já não basta 2024? Eu falo que 2024 te preparou para vencer e superar todos os desafios em 2025, amém? Você está pronto? Fala para o seu irmão assim: você está pronto para superar e alcançar tudo que Deus tem para você? Quem está pronto, diga amém.
Mas por que que às vezes a gente se pega com alvos que a gente repete de ano em ano? Porque às vezes você começa a ver que pessoas começam a ser protagonistas de suas histórias e muitas pessoas começam a ser espectadores das promessas de Deus na vida dos outros. Por que que às vezes a gente se depara falando, não, mas esse ano eu vou conquistar o mesmo alvo que você colocou desde 2020, desde 2021, desde 2022, porque você vai insistir. Mas por que que às vezes você se torna, muitas das vezes eu e você nos tornamos espectadores do poder de Deus, da manifestação de Deus, da resposta das promessas de Deus na vida dos outros e não nas nossas. Tem um versículo que eu quero começar falando. Se vocês quiserem descer, vocês podem descer, não tem problema. Daqui a pouco vocês voltam. Mas fica aí um fundinho aí, ó, comigo, estava gostando. Gênesis 43:10 diz assim, ó. Gênesis 43:10. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Uau! Se não tivéssemos demorado tanto, já tínhamos ido e voltado 2 vezes. Esse é o ano que você vai superar e você não vai perder tempo. Você não vai se distrair, você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai demorar o tempo que foi proposto para você cumprir em 2025. Você não vai permitir que nada te distraia. Você não vai permitir que nada te impeça. Você já não vai largar a mão e esperar o próximo ano. Vai ser nesse ano. Vai ser no tempo que se chama hoje. E o tema da minha palavra é: só supera quem sabe quem é em Deus. Sabe por que muitas pessoas tardiam as promessas? Sabe por que muitas pessoas se tornam espectadores das bênçãos de Deus e não protagonistas? Porque elas não sabem quem são em Deus. Quando você sabe quem você é, você sabe seus direitos, você não adia as promessas que Ele tem para você. Quem é filho, quem tem um pai e uma mãe, quem mora numa casa ainda, talvez com seu pai e sua mãe. Eu tenho um filho adolescente chamado Pedro, vai fazer 13 anos no mês que vem. Adolescente, quando chega uma idade, fica abusado. Começa a dizer, vai dizer que você também não fazia isso, vai dizer que na minha idade você também não fazia. E o Pedro, ele esteve conosco lá no acampamento, né? Ele não pergunta para mim se ele pode abrir a geladeira e beber água. Ele não pergunta para mim se ele pode pegar o controle e ligar a televisão. Ele não pergunta para o pai se pode pegar a meia dele. Eu brinco, eu falo, é o mesmo pé, um menino de 12 anos calçando 43, gente, pode isso? O pé do pai. Agora ele quer usar os sapatos, quer usar as meias, quer usar as coisas do pai. Porque ele sabe o direito dele, ele tem acesso de filho. E eu brinco, eu falo, ainda bem que eu não tive mulher, né? Porque não está pegando meus sapatos, pegar minha bolsa. Eu queria ter tido, mas já que Deus não deu, vou achar as vantagens nisso. Mas ele faz isso porque ele sabe o direito que ele tem de filho. Então ele busca os acessos que ele tem direito. Quando você sabe quem você é na casa de Deus, quando você reconhece a paternidade de Deus, quando você sabe seus direitos de filho, você não mendiga aquilo que é direito seu. Quando Jesus morreu na cruz, Ele deixou uma herança para os filhos de Deus, pois a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando você aceita Jesus, você se torna filho. Quando você entende o que Jesus é para você e o preço que Ele pagou por nós, você se torna cordeiro das promessas que Ele tem para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança, está nas regiões celestiais, e nós vamos acessar tudo o que Ele conquistou na cruz esse ano de 2025, amém? Porque você é filho. Por isso que a Bíblia é dividida em velho e novo
testamento, porque alguém morreu e deixou um testamento, e no testamento tem herança, que quem ouve a voz de Deus, quem pega a palavra de Deus e começa a descobrir os seus direitos, reivindica aquilo que é direito de filho. Você não é bastardo, você não é escravo, você não é apenas uma criatura de Deus, você é filho de Deus, e você tem direito. Existem promessas para mim e para você, que nós precisamos acessar, já estão disponíveis, só precisam ser acessadas e reivindicadas por aqueles que são filhos da promessa de Deus. Fala para o seu irmão assim: você é filho de Deus, e existem promessas que são direitos seus. É direito seu, é direito nosso, e às vezes a gente não sabe disso. O plano do diabo é confundir a sua identidade. Desde o início o diabo tenta confundir a sua identidade, para você não saber o que tem para você. Deus criou o homem com domínio para dominarmos a terra e tudo que nela há. E o diabo quer confundir e tirar esse direito, esse domínio, essa autoridade da mão do homem. E quer que você ande prostrado, envergonhado, humilhado. Eu tenho uma história que eu brinco, que eu tenho uma amiga lá em Brasília, que uma vez a gente foi sair para jantar, várias pastoras, muitos anos atrás, e a gente foi no Outback. Aqui tem Outback? Mas um restaurante que você compra refrigerante ou chá de refil, e você pode beber quantas vezes você quiser. Vocês já viram isso? Lá tem esse restaurante. E ali eu pedi, eu quero um chá. Aí ela pediu também um chá na caneca, assim, grande, né? E a gente pediu aquela costela, e a gente começou a comer aquela coisa salgada, né? Que dá vontade de beber toda hora. E aí eu bebia e falava: agora eu quero um chá de cranberry, agora eu quero um chá de pêssego, agora eu quero um chá de limão. Eu fui pedindo quantas vezes eu quisesse, porque eu tinha direito. E ela na primeira, só na bicadinha. Só na bicadinha. Só na bicadinha. No final do rolê, ela falou assim: irmã, eu estou com pouco dinheiro, posso beber um pouquinho do seu chá? Eu falei: irmã, é refil, você pode pedir quantas vezes você quiser. Ela: ai, e você não me contou isso? Por isso que eu pedi 4. Ela: nossa, eu estou achando que você está cheio de dinheiro, assim, ó, rasgando dinheiro, pedindo 4 refis, 4 bebidas. Porque você não me contou antes, que eu estava aqui morrendo de sede, economizando na golada, sem saber que eu podia estar bebendo à vontade. Ei, tem muitas pessoas assim hoje, que têm direitos e não sabem, e ficam ali mendigando o copo do outro. Aquela situação que você pode beber quantas vezes quiser, aquilo que você pode ter direito quantas vezes quiser, você fica mendigando, você fica limitando o poder de Deus, sem saber que você pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa, sonha e imagina. Você pode beber à vontade, está tudo liberado para você. E por que você está mendigando? Para que você está economizando? Para que você não está vivendo em plenitude? E é isso que eu quero falar hoje, sobre uma mulher que na Bíblia não cita o nome dela, mas ela era conhecida pela condição que ela estava. Está em Lucas 13, capítulo 10. Perdão, Lucas 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Eu vou ler. Vamos lá. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, fala comigo, 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da sua enfermidade. Segura aí. Vendo Jesus, fala comigo, vendo Jesus, a chamou e a curou. Pode passar para o versículo 13. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus.
O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Disse-lhe Jesus, porém, ao Senhor: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta é a filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Quantos podem dizer amém? Aqui a gente vai falar sobre uma mulher que estava possessa de um espírito de enfermidade, que ela se mantinha doente por 18 anos, e ela era conhecida na Bíblia como uma mulher encurvada. Não tem nome dela na Bíblia. Essa mulher, ela estava numa condição de autocomiseração. Ela tinha uma enfermidade que fazia ela andar encurvada por 18 anos. Ela andava numa posição que não deixava ela enxergar o céu. Andava numa posição que impedia ela de enxergar um futuro que Deus tinha para ela. Porque o que o diabo queria para a vida dela é que ela enxergasse o chão. Porque quando você foca no chão, você não consegue enxergar a eternidade. Quando você foca na terra, você não consegue enxergar o seu futuro. Ela estava numa posição, numa condição onde sua visão era limitada, onde ela tinha uma postura, onde ela é encurvada diante das suas dores e dificuldades. Mas sabe, pastor, o que me chama a atenção nessa passagem? Ela estava dentro de uma sinagoga. E ela estava lá num sábado, num dia onde não havia cura. A gente vê muitas pessoas na Bíblia que também estavam condicionadas numa posição de enfermidade, de uma doença, ou possuída, estavam em momentos que elas procuravam Jesus para serem curadas. A gente vê a mulher do fluxo de sangue, que foi até Jesus, enfrentou a multidão, e ela por 12 anos estava presa numa enfermidade, onde ela foi e tocou as vestes e foi curada. A gente vê o cego de Jericó, que gritava e clamava por Jesus, para ter misericórdia dele, até que a voz dele tocou Jesus, e Jesus chamou ele e curou ele. A gente vê Jairo, que chama Jesus para curar sua filha. A gente vê o centurião, que vai até Jesus e chama para curar o seu servo. Mas essa mulher, ela não foi até Jesus, porque ela provavelmente estava acostumada em estar nessa condição. Há 18 anos ela estava escravizada, ela estava presa na sua dor, e ela aceitou aquela condição para a vida dela, mas ela estava na sinagoga, que representa a igreja. Isso representa muitas pessoas que sabem que a resposta está na casa de Deus, mas ela está acostumada pela condição que ela vive. Ela anda com Deus, mas ela não tem intimidade com Deus. Ela anda com Deus, mas não sabe que Deus é o seu Pai e que ela tem direito de filha. Só representam aquelas pessoas que estão na casa de Deus por 1, 2, 3, 10 anos, mas estão acostumadas pela condição que ela vive. Às vezes eu e você passamos por situações, por dores, por uma enfermidade, ou por uma dificuldade emocional, um relacionamento mal resolvido, um problema num casamento, uma condição financeira de vergonha, um relacionamento de mágoas com sua família. Eu não sei qual a condição que hoje ainda tenta o diabo escravizar você e te permite se sentir normal ou confortável com essa situação. E eu vim aqui hoje dizer, como o pastor tem pregado aqui, nada quebrado, nada fora do lugar. E qual é a outra? Nada faltando. Porque chega uma hora que a gente se acostuma com pouco, a gente se contenta com pouco. E essa mulher, ela não estava pedindo para ser curada,
Mas essa mulher estava no lugar certo. Ela estava na sinagoga, ela estava no lugar certo. Ela não estava no meio da multidão, ela estava dentro da casa de Deus. Mas naquele dia, Jesus a viu, Jesus a chamou, e Jesus mudou a sua identidade. Eu fui estudar como que eram as sinagogas naquela época. E aquela época elas viviam em uma sociedade patriarcal, onde as mulheres estavam às margens da sociedade, onde as mulheres não eram notadas, tanto que dividia-se o véu. Só quem sentava na ala da frente eram os homens. Mas quando ela entrou, Jesus a viu. E Jesus chamou para a ala da frente. Vocês leram aqui comigo. E ela ouviu o comando. Ela ouviu a voz de Jesus. E ela obedeceu o comando. E ela foi lá na frente. E o nome de Jesus foi glorificado através da vida dela. O que eu quero te falar hoje, aquilo que é normal, como o Joel falou, aquilo que você às vezes normaliza, o sobrenatural, hoje Deus está te chamando na ala da frente, dizendo, não é normal essa condição na sua vida. Não é normal você andar encurvado diante desse problema. Não é normal você se contentar com pouco. Não é normal você aceitar menos do que eu posso te dar. Não é normal a condição do seu casamento. Não é normal essa condição da sua vida financeira. Não é normal da sua família não ter o poder de Deus para converter seu marido, para converter seus pais. Não é normal. Eu tenho para você o sobrenatural. Olha para mim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era normal as mulheres não serem notadas. Era normal não se curar no sábado. Era normal as mulheres não entrarem depois do véu. Era normal ela estar 18 anos na mesma condição. Era normal ela se acostumar com aquela dor. Mas quando Jesus entra, Ele transforma o natural em sobrenatural. Ele transforma o normal em extraordinário. Ele transforma o normal em especial. E não tem um ambiente onde Jesus entra que Ele não transforme. Ele muda culturas. Ele muda situações. Ele faz o impossível para poder mostrar que através dessa situação, duas coisas têm um propósito nessa situação que você está vivendo. O normal seria essa situação dela. Ela estava convivendo com aquela condição e com aquela dor há muito tempo, já era normal. Às vezes dores que você passa já são normais sentir. Às vezes a rejeição virou normal para você. Às vezes a traição já está normal. Às vezes a frustração já está normal. Talvez essa depressão para você já está normal. Talvez essa condição de pedir sempre emprestado está normal. Viver sempre no negativo está normal. Viver sempre no cheque especial está normal. A ligação do 011 lá todo dia cobrando já é normal. Às vezes essa dor que você passa do abandono já está normal. A dor do abuso ficou normal. E você acostuma a viver nessa condição de viver no raso, de ficar tomando goladinhas, sem viver a vida abundante que Deus tem para nós. Mas eu quis dizer, hoje Jesus viu você entrar e falou assim: ei, não é normal. Não é normal. Era normal para ela, porque ela aceitou a condição que ela estava. Mas quando Jesus chegou, Ele disse: você tem outra condição. Você é filha de Abraão. Você é uma israelita e tem promessa para você. Ela chega ali na ala da frente, humilhada, encurvada, julgada. E Jesus fala para aquele centurião que representa, aquele chefe da sinagoga, que representa muitas das vezes a gente, que fica duro diante do poder de Deus, que fica indiferente diante do poder de Deus, porque eles falaram assim: ei, ó, tem 6 dias aqui que vocês podem vir para ser curados, mas no sábado vocês não vêm não, tá? Aquele chefe com certeza já estava acostumado a ver ela 18 anos naquela condição.
E quando ele viu o poder de Deus sendo manifestado na vida dela, não tocou o coração dele, porque a regra era mais importante do que o poder de Deus. Era um coração morto, religioso, era um coração indiferente com a presença de Deus, e nós precisamos vigiar o nosso coração quanto a isso. É aquele coração que normaliza o sobrenatural. É aquele coração que muitas das vezes começa a duvidar, mas também, né? Será? Também. E Jesus falou assim, não, deixa eu te falar uma coisa, ela está curvada, mas isso não é condição de filha. Ela é uma filha de Abraão. Ela é uma israelita. E há uma promessa para o povo de Deus, e ela tem direito de filha, porque essa condição não foi a condição que Deus a chamou para viver. Ela não foi chamada para viver encurvada, ela não foi chamada para viver humilhada, ela não foi chamada para se acostumar com a dor, porque tem uma promessa para ela, porque ela é filha de Abraão. Mais do que a cura daquela mulher, Deus estava restaurando a sua identidade. Deus estava lembrando a ela quem ela era no Senhor. Deus estava trazendo a memória dela quem ela era em Deus. E hoje Deus está trazendo a memória para você. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Você é um rei, você é uma rainha, você é um senhor dessa terra. Alguém morreu numa cruz e trouxe de volta a chave da morte, a chave da autoridade que Adão perdeu no Éden, e entregou para você e falou, oi, você é filho, você é herdeiro. Essa condição não é sua, você tem uma condição de filho, e eu estou te dando essa chave da autoridade, a chave que liga na terra e liga no céu, que desliga na terra e que desliga no céu. Só toma posse dessa chave da autoridade quem reconhece quem é em Deus. E aquela mulher naquele dia estava mudando a sorte dela, porque Deus estava restaurando a identidade dela. E quando Deus restaura a identidade, você está pronto para superar qualquer desafio que vier diante de você. Glória a Deus. E você não vai ficar indo e voltando 2 vezes. E você não vai ficar encurvado, porque hoje Deus está transformando a sua identidade. Então Jesus te viu, Jesus te chamou, e Jesus vai mudar a sua sorte. Como o Joel falou, eu tenho um filho autista, o Felipe, de 4 anos e meio, e ele tem algumas comorbidades. Uma delas é a fala. E além da seletividade alimentar, alguns desafios a gente passa. E eu costumo dizer que eu caminho na dor. Desde o dia do diagnóstico, a gente sente as dores, mas a gente não para. No dia que o Joel falou que a gente voltou do diagnóstico, eu chorando, a gente tinha culto, era uma terça-feira. E eu falei assim, eu quero deitar na minha cama e chorar. Ele falou assim, pode chorar, mas você vai chorar no altar. Porque é de lá que vai vir sua fortaleza. Em casa não vai resolver nada. Eu me arrumei e fui para o altar. Se é para chorar, chora no altar. Onde ela estava? Na igreja. O lugar que você precisa estar é no altar. Independente da circunstância, esteja no altar, que é de lá que vem a resposta. E eu levei o Felipe agora para as celebrações. Teve um momento lá com o pastor Palmer, com a pastora Letícia, que eles oraram por cura. No mesmo momento peguei meu celular, coloquei a foto do Felipe e comecei a orar, porque existe uma promessa na vida do Felipe, existe um propósito nessa situação. E quando eu estava lá, eu falei para o Joel, eu queria levar o Felipe no sábado lá para poder a Letícia orar, o pastor Letícia e o pastor Palmer orar. E a gente fica às vezes sem graça, né? E eu não vi a pastora Letícia, o pastor Palmer estava pregando, mas chegou um momento lá que o pastor Palmer falou, preciso ir embora, o aeroporto, tem poucos minutos do meu voo. Eu pensei, deixa para uma próxima oportunidade. Aí veio o bispo Rodovalho, pregou no pelotão, e aí eu fui dar o meu pelotão, e aí foi aquele mover, e eu orando com os meus discípulos, mas meus desejos no coração era só uma oração pelo Felipe. E quando eu estou lá, vem a intérprete da pastora Letícia, pega no meu braço e fala assim,
a pastora Letícia e o pastor Palmer estão chamando vocês lá na sala VIP para orar por vocês e pelo Felipe. E eu pensando, Joel falou alguma coisa, alguém pediu, porque eu não pedi nada para ninguém, só para o Senhor. E vai eu, meu Deus, cadê o Felipe? Vou lá para dentro. Chego lá na sala VIP, ela fala assim, eu estava aqui com a Sara, e ela me mostrou uma foto de vocês, que nós somos pastores dela, né, da Sara, e ela mostrou uma foto de vocês, e aí eu lembrei de vocês. Há 15 dias atrás eu estava no México, orando por uma cura de uma criança autista. E enquanto eu orava pela criança, Deus mostrou vocês dois, para eu orar por vocês. Ela não lembrava da gente, ela não conhecia a gente. E há 15 dias atrás, Deus nos levou lá no México, para ela orar pelo Felipe, no momento que ela estava curando uma criança. Deus estava curando através da vida dela uma criança de autismo. E aí agora eu vi a foto e falei, cadê eles? Eles estão aqui? Ela falou, sim, são meus pastores. Pois chame agora, que eu tenho uma palavra para entregar para eles. Manda chamar eles agora, que eu quero orar por eles. Jesus me viu e Jesus mandou me chamar. Às vezes homens não vão te chamar. Às vezes pessoas vão esquecer de você, mas quando Deus lembra de você, meu irmão, Ele vai mandar te chamar. E Ele vai entregar aquilo que você precisa. E nós fomos lá e falamos, estamos prontos para receber. E ela começou a orar pelo Felipe, começou a orar por nós. E ela falou o que Deus falou com meu marido no dia do diagnóstico. Felipe nasceu para o nome dele ser glorificado. Através do Felipe o poder dele vai ser manifestado, e muitas pessoas conhecerão o seu Deus. Glória a Deus. Foi dia 4 de janeiro, ela falou assim, que escreva esse dia, dia 4, ele foi curado. Em poucos dias você vai ver o avanço do Felipe. Anote, poucos dias os médicos vão se surpreender, os professores vão se surpreender, os terapeutas vão se surpreender, vocês vão se surpreender, porque a glória de Deus vai ser manifestada através da vida dele. E a gente toma posse, porque Jesus me viu, eu estava na missão, eu estava na obra, eu estava na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, e Deus vê, Ele mandou me chamar, Deus mandou me chamar e me entregou a minha promessa. E é todos os dias a gente observa uma evolução no Felipe. Ele acorda, a gente ficou, oi Felipe, bom dia. Porque eu creio que vai se cumprir, porque existe uma promessa, porque o Felipe é filho de Abraão, porque o Felipe é fruto de Israel. Existe uma promessa para aqueles que chamam Jesus pelo nome. Existe uma promessa para você. E Jesus te viu hoje, Ele te chama lá na ala da frente. Existem situações que você vive, que você às vezes questiona por quê. E eu venho aqui para te falar, eu não sei se é uma dor, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua condição, que hoje pode proporcionar uma vergonha para você, ou uma dor para você. Mas isso acontece por dois motivos. Para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Deus quer aperfeiçoar o poder dele em você. E a segunda coisa, para o nome dele ser glorificado nessa situação. No versículo 17 desse capítulo que a gente leu, abre aí, por favor. E tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Os seus inimigos vão ser envergonhados. Aqueles que se levantam contra você, essa situação que você vive, vai envergonhar todos os seus inimigos. Aqueles que abriram a boca para falar de você, vão ser envergonhados. Satanás vai ser envergonhado. E entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus fazia. E todos aqueles que estão andando do seu lado vão se alegrar com a sua conquista. Vão ser alimentados pela sua fé. E o poder de Deus vai ser manifestado na sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Essa situação que você está passando não é para te encurvar.
Essa situação que você está vivendo não é para te deixar paralisado. E é engraçado que Deus também colocou uma parábola na Bíblia da dracma perdida. E ela estava perdida dentro de casa. Pessoas que andam com Deus há anos, mas estão com algo perdido dentro da casa de Deus. O propósito perdido, os sonhos perdidos, a esperança, a expectativa perdida, sonhos que você já enterrou. E eu vim te falar, o que está perdido dentro da casa de Deus? Esse é o ano que você não vai deixar nada quebrado, nada fora do lugar e nada faltando. Você vai procurar até encontrar. Você vai procurar até encontrar, como aquela mulher procurou até encontrar. Mas você precisa saber quem você é em Deus. Isaías 45, versículo 3 fala assim, ó: darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Quem descobre os tesouros escondidos, as riquezas escondidas, é apenas aqueles que Deus chama pelo nome. Ei, várias pessoas na Bíblia eram conhecidas pelas suas dores. Essa mulher não tem nome, ela era uma mulher encurvada. A mulher do fluxo de sangue não tem nome na Bíblia, era a mulher do fluxo de sangue, que era enferma. O paralítico, o leproso, a mulher que foi pega em adultério, eles eram lembrados por suas vergonhas, eles eram lembrados por suas dores. E hoje eu vim te dizer, Deus não quer que você seja lembrado pela sua dor. Deus não quer que você seja lembrado por essa condição. Deus não quer que você seja lembrado pelo seu problema. Deus quer que você seja lembrado pelo poder de Deus na sua vida, pelas suas conquistas, pelas suas vitórias e pelo seu nome. Glória a Deus. Em momentos de dores, a dor é o convite para você viver o sobrenatural. A dor não veio para te paralisar, te encurvar diante dela. A dor veio para te aproximar do altar. A dificuldade veio para o poder de Deus ser aperfeiçoado na sua fraqueza, para você vir para lá da frente, para você buscar Deus de uma forma diferente. Nos momentos de dores, suas orações são as mais bonitas. Quem já passou por dores? Aí você abre um jejum, aí você faz uma campanha, aí você ora de uma forma diferente, você entra em Deus de uma forma diferente. Então a dor não é para te parar, é para te mover. Você é a resposta da dor no coração de Deus de ter perdido a humanidade. Deus sentiu dor na perda do Éden lá em Adão, por isso Ele entregou o seu Filho para te resgatar. Você tem comunhão com Deus movido por uma dor. Está entendendo? Dor transforma homem em nação. Uma vez eu ouvi isso do bispo Daniel, coordenador de vocês, que quando Jacó lutou com o anjo, feriu a coxa, trouxe uma dor, e naquele momento de dor, ele foi transformado de Jacó para Israel. Deus vai transformar a sua dor. Deus transformou a dor de um homem em nação. Essa dor tem um propósito, e eu tenho certeza que não é para te fazer andar encurvado diante dela. Existem ganhos, pastor, na dor. Tem pessoas que justificam suas condições pela dor. Ah, mas você não passou por isso. Ah, mas meu marido me traiu, mas minha esposa me traiu, mas eu perdi um filho, mas eu sofri um aborto, mas é porque eu fui mandado embora, mas é porque eu fui humilhado, porque meu discípulo saiu, porque eu perdi. E as pessoas querem se contentar para ter motivos para validar aquela dor que ela está vivendo, porque às vezes isso permite ela continuar nessa condição de vítima. E vítima às vezes tem benefícios. Eu vim te falar hoje, abre mão da sua dor. Abre mão dessas vantagens, porque você não foi feito para andar encurvado.
Você foi feito para andar de cabeça erguida. E esse ano você vai andar de cabeça erguida. E tudo o que precisa ser endireitado, hoje Jesus vai endireitar na sua vida. Essa mulher foi endireitada. Essa mulher estava encurvada. E quando você está encurvado, você não consegue enxergar o que Deus tem para você. Qualquer caminho serve, porque você não sabe para onde está indo. Qualquer caminho vai te servir, qualquer situação vai te servir. Mas não! Esse é o ano da superação. Esse é o ano onde você vai superar suas expectativas no Senhor, onde Ele está escrevendo uma nova história para você. E se você ficar olhando para a sua dor, se você ficar olhando para baixo, vai impedir você de enxergar aquilo que Deus tem para você. Por isso que quando Deus foi lembrar Abraão a promessa que tinha para ele, Ele falou: ei, sai daí da sua tenda, vem para cá, saia do lugar que limita a sua visão e olhe para o alto. Está vendo as estrelas dos céus? Eu te darei como herança, essa será a sua posteridade. Às vezes a gente está limitado, às vezes nossa visão está limitando, está impedindo a gente de enxergar as promessas que Deus tem para nós. E hoje eu vim aqui te dizer: saia do lugar que está limitando a sua visão, saia do lugar que não te permite você enxergar a terra, o céu, para de focar na terra, para de focar naquilo que limita a sua visão, e foque em Jesus, e olhe para o alto, porque esse é o ano da sua superação. Eu não sei quanto tempo você está esperando a sua promessa. Essa mulher estava esperando 18 anos. A mulher do fluxo de sangue estava esperando 12 anos. Lázaro esperou 3 dias para no 4º dia ressuscitar. Eu não sei o tempo que às vezes está normalizando para você essa condição, mas hoje eu vim te dizer: chegou o tempo. Jesus te vê, Jesus te chama e Jesus vai mudar a sua identidade. Se você crê nisso, fique de pé no seu lugar. Darei a vocês tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Hoje Ele te chama pelo seu nome. Hoje Ele chama você pelo seu nome. Ele não te chama pela sua condição, pela sua dor. Você não será mais lembrado pela sua dor. Você será lembrado pela sua identidade no Senhor.